Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Diga, eu sou esse odre novo, que está recebendo um vinho novo. Eu creio nisso. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Incrível, incrível, incrível. Aprendei de mim. As duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com Ele são humildade e mansidão. Quando nós estudamos a palavra, nós vemos que nós estamos debaixo de uma outra lei, de um outro sacerdócio, que vem antes do Levítico. Quando nós falamos de Melquisedeque, nós falamos do rei sacerdote. Quando nós falamos da igreja, nós falamos de um povo que tem cabeça de rei e coração de sacerdote. Cabeça de governo e coração de servo. Mansidão e humildade. Mansidão fala de governo. Humildade fala de um coração submisso e capaz de ouvir a Deus. Quando Abraão venceu aquela guerra com seus 318 contra Quedorlaomer e resgatou uma guerra que, inclusive, 5 reis com seus exércitos não tinham conseguido vencer. E ele vai resgatar Ló, e resgata todo mundo. E quando ele tem aquela vitória, aparece na história Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. A Bíblia apresenta como rei de Salém. Salém é rei da paz, Salém é a antiga Jerusalém. E ele vem trazendo pão e vinho, e a Bíblia diz que ele abençoa Abraão. Abraão foi abençoado por ele. Melquisedeque não tem genealogia. Alguns acreditam que ele foi esse rei, sacerdote, um homem. Outros, que é o meu caso, eu acredito assim, que era uma pré-encarnação do Senhor Jesus. Então, nós fazemos parte desse sacerdócio, dessa ordem sacerdotal, que vem antes do sacerdócio levítico. E Jesus faz parte desta ordem sacerdotal. Isso significa que Jesus, ele é rei, sacerdote. Nós vemos isso acontecer com Davi, mesmo estando debaixo da lei. Ele agiu como quem estava na graça. E havia uma graça que jorrava pela sua comunhão e fé no Senhor. E a igreja do Senhor foi chamada para ministrar a Deus, ao mundo, à igreja e ao mundo. E a cabeça da igreja é de rei. O coração é de sacerdote. A cabeça da igreja é de governo.
o coração é de servo. Enquanto muitas pessoas não entenderem isso, e não se colocarem debaixo dessa ordem, dessa unção, enquanto não entenderem de verdade o seu papel, vão viver uma religião vazia e cheia de frustrações. Porque ela não faz sentido se ela não for entendida pela fé, com base na verdade, de forma revelada. Algumas pessoas querem mais uma palavra, mais alguma coisa, quando na verdade elas não obedeceram a primeira que elas receberam. Elas não obedeceram. Elas não se curvaram. Elas ainda não entenderam o que é andar com Deus. O que significa ter uma vida com Deus, receber o Senhor e andar com Ele. Então, elas tentam entender de forma emocional, de uma forma muito rasa, tentam entender a palavra sem conhecer o autor, e elas vão buscando coisas ao invés de uma revelação de quem é Deus, do que significa uma vida com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. As duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com Ele. Mansidão e humildade. Mansidão, eu comparo com um cavalo, domado e não domado. Um cavalo mal domado, às vezes você até pode montá-lo, mas tem um monte de coisas que você não pode fazer com ele. Porque você pode levar um coice, você pode se machucar. Levar uma cabeçada, você pode, uma mordida. Se o cavalo é bem domado, ele passa por uma doma muito boa, ele é bem adestrado, você pode passar embaixo dele, pegar na cauda dele, tocar nele, como você quiser. Ele vai te dar a pata dianteira e ele vai fazer uma coisa que cavalo não faz se não tiver uma boa doma. Ele dá a pata traseira, sem dar um coice em você. Você passa atrás dele, uma criança passa, não tem perigo, ele foi bem domado, ele não vai dar coice. Você não só monta ele, você pode lidar com ele, você pode tocá-lo com liberdade. Mas quando você monta esse cavalo, parece ali que ele é tão dócil, mas ele tem a força do cavalo. Ele é cavalo, ele continua sendo cavalo, só que bem domado. Um coração humilde é um coração acima de tudo que ouve. Como ainda ontem o Fer estávamos conversando e ele falando, mãe, o orgulhoso é surdo, né? Eu disse exatamente, o orgulhoso ele é surdo. O orgulhoso ele não ouve. Agora, a diferença do orgulhoso para o humilde é que o humilde ouve. O humilde ouve e se submete. Então, Jesus, ele nos mandou aprender essas duas coisas, que aponta para rei e sacerdote. A cabeça de um rei é uma cabeça de governo. E o coração de um rei, de um sacerdote, é um coração que serve.
Enquanto muitos não entenderem isso, cabeça de rei, coração de sacerdote. Cabeça de governo, coração humilde, coração que serve. Não vai avançar. Enquanto muitos não entenderem que todos são sacerdotes, estão aqui para ministrar a Deus, ao mundo, à igreja. Se você não está ministrando a ninguém, para que vale? De que está valendo o seu cristianismo? Não ministra a ninguém. Se as pessoas olham para você e não enxergam uma cabeça de governo e um coração de servo, elas não estão enxergando aquilo que representa alguém que está seguindo verdadeiramente o Senhor. Porque se eu digo que estou servindo o Senhor, eu tenho governo, eu tenho autogoverno e eu tenho humildade. Se eu vivo de forma desequilibrada, descontrolada, arrogante, orgulhosa, eu não estou fazendo uso daquilo que me foi concedido. Porque se eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão. Então, somos herdeiros conforme a promessa. Então, nós estamos debaixo dessa ordem sacerdotal, onde nós recebemos uma cabeça de rei e coração de sacerdote. Isso nos leva a viver uma vida onde tem governo. E uma vida onde nós servimos humildemente aos propósitos de Deus. Para que serve um cristão sem governo e sem humildade? Se eu não tenho mansidão nem humildade, eu não posso dizer que eu estou seguindo Jesus, que eu estou representando Jesus. Não, eu não posso dizer. E tudo que tem faltado nas pessoas é autogoverno e um espírito humilde. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Você pensa como um rei, você tem governo, você tem uma mentalidade de grandeza, porque você faz parte da realeza. A sua mentalidade é uma mentalidade de quem faz parte da realeza. O seu coração é um coração de servo, que é capaz de tirar a capa, colocar a toalha e servir aos seus irmãos, a servir aos propósitos do Senhor. Você abre mão do que você quer para ceder a Deus, para ceder para Deus. Você trilha um caminho de obediência. Você entende que não faz sentido uma vida onde não há obediência. Se não tem obediência, eu não posso dizer que eu estou seguindo Jesus. Então tem muita gente dizendo que está seguindo Jesus, mas está longe de ter uma cabeça de rei e um coração de sacerdote. Está longe da mansidão e da humildade. Está longe do governo e do espírito de servo. Tudo que não há. Nos dias atuais, não há. As pessoas já chegam no evangelho, na igreja, em busca do que Deus pode fazer por elas. Até aí, todos nós fomos atraídos por Deus
de alguma maneira. Mas o problema é que elas continuam. E quando elas não encontram o que elas querem naquele lugar, elas saem em busca. Elas estão sempre à procura do que está acontecendo, do movimento da moda. Elas não querem saber qual é o mover de Deus, mas qual é o mover do homem. Então, numa sociedade que está enlouquecendo, hedonista, que abandona pai, abandona filho, mata seus filhos, uma sociedade que quebra princípios constantemente, está destruindo, quer acabar com tudo relacionado a Deus, quer tirar Deus de tudo. Muitos que se apresentam como crentes chegam e permanecem com essa mentalidade. O que Deus pode fazer por mim? Se eu não tiver o que eu quero, se Deus não der aquilo que eu quero, eu também não vou ficar. Então elas já pedem o que elas querem ouvir. Você está pregando para elas, ensinando qual o caminho que elas devem seguir, mas elas têm um foco. Elas não estão abertas para o todo. Elas querem que você toque apenas naquele assunto que é da zona de interesse delas, que normalmente é a financeira. Eu quero saber como é que eu prospero. Bom, eu estou te ensinando desde a hora que eu abri o culto. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: qual é a sua visão? Se você não sabe dizer qual a sua visão de vida, qual a sua visão financeira, qual a sua visão de família, não dá para conversar. Como é que eu vou conversar com você? Como é que eu posso direcionar uma pessoa que ela até hoje não parou para estabelecer uma visão para a vida dela, para o futuro dela? Ela vai vivendo sem as cegas. Ela acha que o problema dela é mas o problema dela é que ela é uma cega. E a cabeça dela não é uma cabeça de rei. Ela não tem cabeça de realeza. Porque um rei, ele governa. Ele se antecipa. Ele tem um plano, um projeto para o seu governo. Ele tem o rei que a palavra de Deus nos apresenta. É esse que tem esse coração ministrador, esse coração de servo, esse coração humilde, submisso inteiramente à vontade de Deus, ao propósito do Senhor, onde, para honrar a Deus, eu abro mão de vontades, de desejos, de um estilo de vida, de um sistema, e me alinho a Deus. Então Jesus já deu, você tem que ter uma visão para a sua vida. Você vai aprender de mim, mansidão e humildade. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Se você não tiver isso aqui claro dentro de você, você vai dar murro em ponta de faca. Talvez algumas pessoas estão com problemas hoje, porque outro dia elas estavam indo bem. Mas elas ainda não tinham adquirido uma cabeça de rei, nem coração de sacerdote. Elas ainda não tinham aprendido sobre governo e ser um bom servo.
Então, talvez num domingo como esse, elas foram fazer outra coisa. E, de repente, as coisas travaram exatamente no seu campo de interesse. E elas ficam ali se perguntando, por que será? Meu Deus, mas o Senhor está mostrando para elas. Ó, se eu deixar você do jeito que você estava, eu ia permitir a destruição. Eu estava empurrando você para a destruição. Eu estou ensinando você o caminho da vitória, como ser uma pessoa vitoriosa. Porque com essa mentalidade, com esse coração, você não vai longe. Você já tem até um testemunho, mas você não tem a mentalidade, não tem o coração certo. Tem muita gente que tem um testemunho aqui, mas ainda não tem a mentalidade certa e nem o coração certo. Enquanto isso não acontece, é daí que vem os altos e baixos, os retrocessos, a falta de avanços contínuos, a falta de uma caminhada progressiva, porque nós fomos chamados para ter uma caminhada progressiva. Mas quando eu não tenho a mente certa, o coração certo, eu estou me enganando. Está tudo muito raso. Eu só consigo ver Deus quando Ele resolve aquele problema para mim. E eu posso então contar que Ele fez mais alguma coisa na minha vida. Essa é a vida daquele que anda com Deus. É de glória em glória. Você sempre terá mais glórias. Desde que a glória maior seja interna. Você tem a mentalidade certa. Não, bispa, mas as pessoas, elas não querem ouvir isso. Eu sei. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que o IBGE diz que a maioria dos brasileiros são evangélicos e o nosso país hoje é um país derrotado. Simples assim. É um país de injustiça, tomado pela injustiça, pela derrota. Porque até hoje, essa visão de evangélico está longe da visão bíblica de ser um cristão. Um cristão é alguém que tem uma mente de rei e um coração de sacerdote, porque esse é o padrão de Jesus. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Alguém que governa, alguém que serve, alguém que é mansa. E mansidão não é fraqueza. É quem tem autoliderança, autogoverno, disciplina, equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Não é uma pessoa que faz o que ela quer, se entrega às suas paixões, sentimentos, emoções. Ela vive pelo que ela sabe. Ela está onde ela deve estar. Ela não faz o que tem vontade. Ela faz o que ela sabe que ela deve fazer. E faz com excelência. Ela obedece a Deus. Sem questionar. O coração dessa pessoa é humilde, que fala de quebrantamento.
capaz de ouvir a Deus e não a voz das suas emoções ou a voz desse mundo e das distrações. Ela é uma pessoa separada. Você encontra em vários livros de historiadores a expressão de que Jesus tinha um toque da realeza, que as pessoas não sabiam explicar, mas havia algo da realeza nele. Ele se portava como alguém da realeza. Claro, ele é o rei. É claro. Ele estava lá. Ele passou por todo um processo. Mas a cabeça dele sempre foi de um rei. E o seu coração sempre de um servo. Você não vê ele se curvando diante de absolutamente nada. Mas você vê um servo. Você vê um rei e você vê um servo. É um paradoxo. Mas não é isso que nós somos ensinados a sermos na pureza como crianças, mas no caráter adultos. A sermos simples no coração como uma pomba, mas astutos e prudentes como uma serpente. É um paradoxo. São opostos, mas que com a graça nós somos ensinados. Eu quero você puro, inocente como uma criança, mas no seu caráter maduro. E quando a Bíblia fala da maturidade, do ser perfeito, está falando desse nível de maturidade, onde as emoções não controlam mais você, os sentimentos não controlam mais você, as distrações não têm mais poder sobre você, os achismos e achólogos não têm mais poder sobre você. O que todo mundo está fazendo não impacta você. Você sabe o que tem que fazer, você sabe qual é o seu lugar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu quero você com cabeça de governo e um coração humilde que serve. Eu quero você com a cabeça de rei e um coração de sacerdote. Quando você entende isso fica tão claro. Você consegue perceber aquela linha de pensamento que é de um escravo. O Moisés, ele foi criado e formado para ser um rei. Então, a mentalidade dele era de um rei. Você nunca vê o Moisés agir como um escravo. Mas você vê aquele povo que nasceu na escravidão tendo comportamentos de escravos. Você vê um povo que precisava de um capataz. Um povo que precisava de alguém dizendo o que eles iam fazer, comer e com chicote para obedecer. Mas quem tem cabeça de rei está no governo, tem autoridade. Ninguém precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. E ele se porta daquela forma. Mas o verdadeiro rei, ele tem
esse coração que quer servir ao seu povo. Então ele é generoso, ele é doador, ele é amoroso, ele é submisso ao propósito. A submissão dele não é às suas emoções ou às circunstâncias, é ao propósito. Isso é incrível. Aprendei de mim. Aprenda comigo. Eu preciso que você desenvolva esse padrão. Mansidão e humildade. Se você não tiver essa cabeça de governo, esse coração de servo, você não vai longe. Você vai perder a sua vida dentro da igreja, como eu vejo pessoas perdendo a vida dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo gira em torno delas. Elas têm uma cabeça que gira em torno de problemas e de sentimentos. E elas se movem com base nisso. Elas não têm a identidade de Cristo, o padrão de Cristo, a visão de Cristo. Elas não buscam a envergadura de Cristo, elas não representam Cristo, porque elas não se parecem com Ele. Não, mas eu sou evangélico, eu sou isso e aquilo. Não! Você pode ter até uma crença em alguma coisa dentro da sua zona de interesse, mas você não vive pela fé, porque a resposta para qualquer pergunta é a fé. Quando alguém me pergunta qual o ingrediente principal para fazer um casamento funcionar, eu já respondo de pronto: fé. Como é que você cria um filho? Com a fé? Seguindo o padrão muito claro que a Bíblia. Alguns estão contando que vai dar certo o que eles estão oferecendo aos filhos, mas se está desalinhado de Deus, você já sabe onde é que vai dar. Alguns estão tentando fazer a vida funcionar totalmente desalinhado. E estão perguntando por quê? Qual o problema? O problema é o óbvio. Você não tem cabeça de rei, você não tem coração de sacerdote, você não tem cabeça de governo, não tem um coração de servo, não há a mansidão e a humildade, que são as duas coisas que Jesus mandou aprender com ele. Você está ministrando a Deus, a igreja, ao mundo. Sua vida ministra, seu testemunho ministra. Quando as pessoas olham para você, elas de pronto, sem você abrir a boca, elas enxergam Cristo. Se elas convivem com você um pouquinho, elas enxergam Cristo. Então, nós podemos falar sobre isso horas. Alguns querem muito, como esses aqui, ó. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Isso aqui não é nem cabeça de governo, nem coração quebrantado, humilde de um servo. Eu quero saber quem é o maior aqui.
Gente, às vezes eu vejo isso, quantas vezes eu já vi isso dentro do próprio ministério. É um tal de... Você quer ver uma coisa que eu não gosto, é quando aparece algum com aquilo. Não, então, no ministério, tal é o número 1, então a bispa é isso, o outro é o número 2. Você quer ver? Isso me incomoda profundamente. Porque eu vejo a mente de um escravo. Sabe, a mente do escravo. Porque, na verdade, isso aqui é um povo que tem que estar unido numa só visão, num só propósito. É um corpo que tem que estar alinhado. Cada parte do corpo tem uma função. E se cada um estiver ocupando bem e desenvolvendo bem a sua função, ele é a pessoa mais importante, porque ele está suprindo uma área que é necessária. A Bíblia nos compara com o corpo, nós somos o corpo de Cristo. E eu não acredito que você olha para alguma parte do seu corpo e está disposto a descartar, né? Não, isso aqui tudo bem, eu descarto essa parte. Não. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então a gente pode entrar nesse assunto e dar assunto que mostra que muitos ainda não têm cabeça de reino. Quem é o maior? Ah, porque eu cheguei primeiro. Ah, porque isso? Vamos discutir. Ah, porque você não me chamou de senhor, você não me chamou de pastor, ou porque você, eu cheguei primeiro, não, eu cheguei depois, não sei o quê. Sabe, é uma coisa de menino, que Paulo disse, eu tinha muita coisa para falar e mostrar para vocês, mas vocês são meninos. Olha as coisas, olha os motivos das discussões de vocês, olha pelo que vocês discutem. Eu estou com vergonha alheia. Gente que ainda está tão vazia da verdade, vazia do propósito. Aquém da mentalidade do reino. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Tem gente que pede uma coisa que ele nem sabe o que aquilo significa, o peso daquilo, o que aquilo representa. E se você continuar lendo, eles dizem, não, nós podemos, o Senhor deixou bem claro para eles, vocês não podem. Eu vejo gente querendo uma posição, mas não tem cabeça nem coração para estar lá. Porque antes de você chegar lá, você tem que ter a cabeça certa, o coração certo. Algumas pessoas, os valores delas são tão baixos que dá até pena. Elas são o relacionamento que elas têm, ou o dinheiro que elas têm, ou a grife que elas usam. Dá pena. Dá pena. É o cargo que ela ocupa. Dá pena. É pequeno demais.
ela não tem, ela encontra valor em coisas muito baixas. E ela quer algo do Senhor, ela não quer o Senhor. Ela não quer entender isso. Ela quer o que o Senhor pode dar a ela. E até hoje ela não parou para trabalhar e se tornar essa pessoa que representa o Senhor. Que toca corações com seu testemunho de vida sem abrir a boca. Ela ainda não entendeu o que é ser luz e sal por onde ela anda. E nos dias atuais, estão formando aquilo que eu chamo dos crentes híbridos. Eles não são nem uma coisa nem outra. Eles aparecem no culto, num culto, às vezes de domingo, para ter as conexões deles, sentir um pouquinho de alívio, mas a conduta não muda e elas vão embora. E continuam vivendo a vida do mesmo jeito, como escravas, escravas de suas vontades, escrava dos seus valores baixos. Um coração egoísta, uma mente dispersa. Elas não têm visão nenhuma, a visão delas é mundana. Não é a visão do reino. Porque na condução da vida, elas não estão conduzindo a vida delas, a família delas, nem as finanças delas, alinhada à palavra, baseada, fundamentada na palavra. Porque elas não têm essa cabeça, essa mentalidade de rei, esse coração de sacerdote, essa cabeça de governo, esse coração de servo, manso e humilde de coração. Mansidão, você está no governo. Mansidão é governo. O sentido da mansidão na palavra de Deus é autogoverno, autocontrole, autoliderança. E de humildade, acima de tudo, é de servo. Alguém que está para servir. Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que ele sabe. Não, mas eu quero esse lugar importante. É só isso que eu quero. Eu quero essa promoção. Eu quero esse lugar alto. É só isso que eu quero. Por quê? Por que as pessoas perseguem isso? Eu preciso andar com aquela pessoa, eu preciso ter aquilo, eu preciso aquilo. Por que elas perseguem isso? Porque elas não têm identidade. E os valores delas são baixos. Porque elas se baseiam em rede social, em Instagram, e na modinha. Cada hora tem uma moda, gente. Eu não sei se isso é verdade ou não é. Me mandaram um vídeo. Parecia ser verdade, mas agora está difícil saber o que é verdade ou é mentira aí nesses vídeos. Então, mas ali é que é tão absurdo que não parece que é verdade. Primeiro me mandaram que tem um casal se separando e buscando a guarda compartilhada de um bebê reborn. Isso você viu, né? Então, isso é verdade, né? Agora, o outro, a mulher estava amarrada no hospital porque queria obrigar a atender o bebê reborn dela. Então, ela estava amarrada, pés e mãos, porque ela foi fazendo escândalo. Eu olhei e pensei assim, a sociedade adoecida, uma sociedade doente, que agora sai. Não sei se você viu a quantidade de pessoas que estão abandonando os pets. Você viu?
quantidade de gente está abandonando, agora estão abandonando. Foi na moda dos pets, agora estão abandonando os pets. E estão indo para um bebê de plástico. Uma sociedade adoecida, doente, medicada, sem valores, sem visão, sem Deus. É isso que acontece. É uma loucura, é um vazio tão grande que um faz, o outro sai fazendo, mas sabe o que está por trás disso? Tem a loucura, mas também alguns dependem desse vício de aparecer, de engajamento nas suas redes. E eles fazem qualquer negócio para aparecer. Qualquer coisa é a doença. Eles não sabem viver uma vida no anonimato. Uma vida comum, onde você está construindo no dia a dia, com pessoas, com propósito, com trabalho. Eles não sabem viver assim. Uma sociedade doente. Jovens doentes, sem identidade. Porque os pais deram tudo. Outro dia eu recebi um testemunho de alguém que eu não vou contextualizar, eu contei no programa, qualquer dia vai estar lá. Mas resumindo, quando os pais descobriram frequentadores de uma determinada igreja, a igreja então, badalada e não sei o quê. Então, qual era a instrução? Viver aquela vida de eventos, de movimentos. Então, quando ela descobre o menino de 13, a menina de 11, o menino de 8, todos 3, vamos lembrar, nenhum tinha Bíblia, todos tinham celular, iPhone de última geração, nenhum tinha uma Bíblia, todos tinham um iPhone. Começando pelo mais velho, quando ela descobre, ele já tinha perdido a virgindade e viciado na pornografia, até o menino, o de 8, já trilhando o mesmo caminho, a menina com 11 ficando com meninos e meninas, entraram em pânico, ela caiu de cama, entrou em desespero. Onde é que eu errei? Eu levei para a igreja. Porque levar para a igreja não é a solução. Então eu não tenho que levar? Você sabe o que eu estou dizendo. O que adianta você trazer para a igreja e você não ser a igreja? Você pode trazer para a igreja. Ele fica aqui, 2h30, 3 horas, digamos? Aí ele vai embora daqui a pouco. Qual é o seu comportamento? Como que é o comportamento em casa? Dito por eles. Ali não tinha oração. Ali era o seguinte, era ambos correndo atrás do dinheiro. Com aquela mentalidade, nós temos que pagar a escola boa e dar o melhor, é o melhor, era só isso, é dinheiro. Porque essa é a sociedade que tem 2 deuses. O primeiro é o dinheiro e o sexo. Mamon é o Deus do mundo e o sexo. A maioria daqueles que se apresentam como crentes, o Deus dessas pessoas não é o Deus vivo, mas continua sendo o Deus Mamon. Elas continuam buscando a Deus por conta do dinheiro. Elas não têm cabeça de rei. Elas não representam o Senhor. Elas não estão ministrando com o seu testemunho, com a sua vida. Os nazireus eram separados. Elas não vivem separadas.
Não dá para ver diferença na vida delas e na vida do ímpio, nos filhos delas e nos filhos do ímpio. Não dá para ver. E assim muitos vão vivendo, contando que vai dar certo, como esse pessoal. Eu contava que ia dar certo. Eu estou dando o melhor. Mas nós não estávamos acompanhando, nós não estávamos ali. Nós não orávamos juntos. Meus filhos nunca nos viram orar em casa, nem abrir a Bíblia para ler com eles. Era só, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que isso. Estou dando tudo para você. Você estuda na melhor escola, eu te dei o melhor, você tem tudo, olha lá. Você já tem seu videogame, você tem seu computador, você tem seu celular, você tem o que você queria, você tem uma mesada e você pode sair e fazer o que... Então, isso resolve. Aí os pais estão perguntando por quê que os filhos estão como estão. Por que as famílias estão como estão? Como é que a sociedade... Por que a sociedade está doente assim? Tiraram Deus. Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus de tudo. Os crentes não estão representando o Senhor. Cadê os nazireus? Cadê os representantes de Jesus? Cadê aqueles que falam a língua do céu? Seja feito aqui como é no céu. Cadê aqueles? Onde estão os que têm visão, uma visão bíblica para a vida? Eu sou do tempo que quando era pregado sobre pecado, nós fugimos do pecado. Agora, quando nós pregamos sobre o pecado, as pessoas fogem da igreja. Eu sou do tempo que quando a palavra vinha, nós tremíamos diante dela. Alguns escutam, levantam e vão embora. Alguns estão construindo a vida que não tem mentalidade de eternidade, mentalidade de reino, mentalidade de eternidade. Dá a impressão de que eles estão como Pedro. Vamos levantar 3 tendas e ficar por aqui mesmo. Tem gente que o foco dele é só aqui. Ele não tem uma visão eterna. A visão dele é só do aqui e agora. E você vê alguns, se você ouvi-los falar de Jesus, eles são pró-Jesus. Mas o estilo de vida, a fala é pró-Jesus. Mas o estilo de vida é anticristo. Eles não querem passar pela cruz. Não há cruz na vida deles. Quando você fala de renúncia, não precisa. E alguns vão se espelhando em celebridades que se apresentam como crentes agora e que são totalmente pró-Jesus. Mas quando você chega perto, eles falam em nome de Deus assim, na maior facilidade. Mas o estilo de vida é totalmente anticristo. E muita gente vai seguindo. Mas eu tenho uma decisão tomada na minha vida, na minha casa.
Essas celebridadezinhas, esses influencerzinhos, esse pessoalzinho aí, os artistas. Não, eles não vão ser influência na minha casa, não. Eles têm que ter uma construção sólida. E a pior coisa que muita gente faz, lideranças fracas, é quando alguém que tem uma certa notoriedade, ou tem muita, se apresenta agora como crente, eles agora começam a dar o quê? O microfone e o púlpito para essas pessoas. Eles estão destruindo com a vida dessas pessoas. Tudo que elas não precisam é de bajulação, elas precisam sentar no banco e aprender como todo mundo. Tudo que algumas pessoas não precisam é de serem promovidas antes da hora. Tudo. O que você pensa de uma geração que está cheia de ídolos? Eu estou falando de crentes cheios de ídolos. Cheio de ídolos. Vivem correndo atrás de seus ídolos. E aí perguntam por que o mundo está do jeito que está. A igreja, muitas pessoas, elas entram e saem sem mudar nada. Por quê? Porque elas não se parecem com Cristo. Porque elas se apresentam como cristãs. Mas Cristo não é o padrão delas. O influencer tal é, o artista tal é. Como o fulano está conduzindo lá a vida dele é. Dá para ver pelas redes da pessoa. Não tem diferença. Olha para a rede dele, para o Instagram dele e do ímpio lá, é tudo a mesma coisa. A fala da pessoa. As coisas que ela defende. Os valores dela não são bíblicos. Aponta alguma coisa, fala bonitinho de Jesus, se emociona, mas a conduta não é a de Cristo. E assim, muitos vão vivendo a sua vida e não entendem que estão mais escandalizando do que outra coisa. E a Bíblia nos ensina a não ser escândalo. A ter uma linguagem sadia, um comportamento que glorifica, um comportamento exemplar, onde a palavra nos guia. Não são minhas emoções, não são as opiniões, não é o espírito do tempo, não é a cultura. Você não pode ser puxado pela cultura, não pode se tornar uma subcultura. Você precisa entender que você já tem uma cultura, um padrão, que é do reino. Por isso que você é um nazireu. Você é diferente, seus hábitos, seu jeito de viver, sua forma de se portar, de vestir, de falar, de viver, é diferente. A vestimenta do nazireu, o cabelo do nazireu, a comida do nazireu, tudo era diferente. Quando alguém olhava para um nazireu, sabia que ele era nazireu. Quando as pessoas olham para nós, elas de imediato detectam que nós somos nazireus de Cristo.
Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é antes da lei dada a Moisés. Durante, a lei foi dada, inclusive, cerca de uns 400 anos depois de Abraão viver o que viveu com Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu o quê? Orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. E sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, então, Jesus, durante os seus dias na terra, ele orou, suplicou em alta voz, chorou, clamou e teve uma reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Jesus sofreu como filho, porque ele aparece na história. Quando nasce, depois com 12 anos, depois com 30. Quando ele começa o ministério. E durante todo esse período, ele estava o quê? Aprendendo a obedecer. Será que nós podemos dizer que nós temos vivido essa vida de Jesus? Orações, súplicas, reverente submissão, e temos aprendido a obedecer? E uma vez aperfeiçoado, o que se fala do aperfeiçoado? Qual o sentido de aperfeiçoado? Maturidade. Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, ele é fonte de salvação, não é para todo mundo, é para quem obedece. Ele é fonte de salvação para quem obedece. Porque provavelmente tem muita gente até acreditando numa mentira, que ele é salvo porque ele fez a oração do pecador. Mas ele nunca parou para desenvolver a salvação dele. Porque quando você faz a oração do pecador e desce as águas, vai para essa imersão e volta e emerge, é o começo de tudo. Isso não é o produto final. É o começo de tudo. É quando tudo começa. A partir daí, você trilha um caminho de santidade. E santidade é mudança, santidade é a evidência da salvação. Se santidade é a evidência da salvação, se o Senhor te chamar hoje, se terminar tudo aqui hoje, são os anjos que virão buscar a sua alma ou os demônios? Muita gente já não quer mais, não fale de inferno, mas o inferno é real, o inferno existe e só tem 2 caminhos: céu e inferno. E se nós não estamos vivendo uma vida alinhada com Deus, por favor, não caia em teologias que estão longe de serem bíblicas, que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas no final vai dar tudo certo.
Não caia nessa teologia antibíblica de que a graça cobre uma vida de pecado. Porque uma coisa é você pecar, mas não ser praticante do pecado. Outra coisa é você ser um praticante do pecado consciente do que é errado. São coisas diferentes. Tem aqueles que chegam e dizem, mas todo mundo erra. Que novidade você está contando? Eu não estou falando sobre erro, eu estou falando sobre prática. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você errar, outra coisa é você praticar. Davi errou muito, mas uma vez cada erro. Sempre que alguém comete um erro grave, lá vem jogar Davi na história. Tá bom, mas você se arrependeu como Davi? Você mudou como Davi? Porque nunca teve uma segunda Betseba, nunca mais teve uma atitude como aquela. Ele nunca mais voltou àquele lugar. Então é um equívoco. É uma falta de conhecimento. É uma falta de visão bíblica. E a pessoa pode estar acreditando numa mentira e construindo a vida dela em cima de uma mentira. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. No Levítico, eles só eram sacerdotes. Mas na ordem de Melquisedeque, eles eram... É diferente, Melquisedeque era rei e sacerdote. E nós, Jesus é rei e sacerdote, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós temos cabeça de rei e coração de sacerdote. Nós temos cabeça de governo e coração de servo. E se alguém disser assim, não, mas eu não estou entendendo isso, não, você está assim. Você está assim, não diga que você não está, porque você está. Governo. Sabe o que quer dizer não? Não. Não para você. Governo. Não. Não? Sabe o que é não? Não? Não. 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 Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai pensar assim. Não, você não vai ceder para esse sentimento. Não, você não vai voltar àquele lugar. Não. Sabe o que é cabeça, o que é coração de servo? Um coração humilde. Você perdoa, você renuncia, você passa por cima de qualquer coisa que cruzar seu caminho, para cumprir com aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Então você se torna o homem, a mulher, o pai, a mãe, o filho, o funcionário, o patrão, a pessoa que a palavra de Deus está apontando. Não é porque é gostoso, porque é fácil, porque é agradável, porque não tem desafio, mas porque você acredita, você crê, você sabe que é assim que no reino de Deus as coisas funcionam. Se é assim que a palavra aponta, ela mostra, ela direciona, é como eu vou viver. Eu tenho um coração ministrador. Por onde eu passo,
Eu estou ministrando. Eu estou ensinando. E não tem nada a ver. Porque não é do meu temperamento. Não, mas você esqueceu que agora o seu padrão é Cristo? Eu não sou assim. Pois é, você não era, agora você é. Eu não dou conta. Você dá conta do que você se propor. Se você crê e se você ama Jesus, você está entregue. Você simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. Você não pergunta se é fácil ou difícil. Você vai e faz. Não foi assim que eu comecei o culto? Com Abraão? Ele descobriu do que ele era capaz quando ele obedeceu a Deus. Algumas pessoas não foram além e nem sabem do que são capazes porque nunca pararam para obedecer a Deus. Elas continuam fazendo do jeito delas, da cabeça delas. Ouvir esse culto. Saem ali e vivem a vida do mesmo jeito. Porque elas estão impregnadas da cultura. A cabeça delas não é de rei, é da cultura. Elas pensam como a cultura determina. Então, elas já foram puxadas para lá. Mas se você perguntar de Jesus para elas vão falar bonito de Jesus, elas vão até emocionar. Elas choram no louvor. Só que quando elas saem, a cabeça delas não é cabeça de reino, não é cabeça de rei. Não tem coração de sacerdote, não tem um coração de servo. Não tem. Elas vivem a vida conforme aquele velho padrão. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. Olha só, tem gente que nunca sai do leite e não de alimento sólido. Você quer dar algo maior para ela? Deus quer confiar coisas de adulto nas mãos delas, mas elas insistem em serem as eternas crianças infantis. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se. Exercício constante torna você. Então, a pergunta é sempre em quem você tem se tornado. Você tem visto, dia após dia, você se tornar essa pessoa mais parecida com Jesus? Toda vez que você é pressionado, o que sai de você? Seu caráter está alinhado ao de Cristo? A integridade, a nobreza, a excelência, a retidão fazem parte da sua vida, porque lembre-se que justiça e retidão são os alicerces do trono de Deus. E que não há paz sem justiça. Algumas pessoas estão dizendo, eu quero paz, sem a justiça. E a justiça é a palavra de Deus. A justiça é a palavra de Deus. O que dizem? O que dizem as Escrituras? O que está escrito?
Então nós precisamos parar definitivamente, porque alguns estão assim, alucinados, buscando um monte de coisas, e Deus está dizendo, por favor, para. Estabeleça uma visão para a sua vida. Você não pode mais andar às cegas. A primeira coisa que você tem que saber, tem que estar claro diante de você, o que você não quer. O que você não quer. O que você não quer? Quando você tem isso claro, o que você não quer, as coisas que você não quer, o que você não quer na sua vida, o que você não quer mais fazer, o tipo de pessoa que você não quer ser, que casamento, como que é o seu casamento? Você não quer mais esse tipo de casamento? Então, você tem que sentar com o seu cônjuge e estabelecer uma visão para esse casamento. Você não quer que seus filhos se percam como tem tantos se perdendo? Então, você tem que estabelecer uma visão para a criação dos seus filhos. E sabe o que eu ouço muito? Pais dizendo, mas agora ele não quer. Não sei. Olha, antes tarde do que nunca. Começa a colocar os limites enquanto você tem chance. Uma hora você não vai ter saída. Gente, eu lido com pessoas. Alguns viveram assim, mas ele não quer, ela não quer. Queridos, quando você tem criança em casa, você não pergunta se essa criança quer. Gente, vamos ler a Bíblia. Gente, eu lido com pessoas, eu ouço pessoas assim, e só ministerialmente, oficialmente, eu tenho quase 3 décadas. Fora o que eu já vinha antes. Fora a minha própria experiência pessoal e experiência de gente interna, externa. As crianças, elas se sentem amadas quando elas são corrigidas, obviamente, à luz da palavra de Deus. Então, essa sociedade adoecida enfraqueceu o homem. A mulher saiu da sua posição, o homem saiu da sua posição. E aí ninguém quer mais ocupar o lugar que foi destinado por Deus. Isso tá uma bagunça. Mas no meio cristão não pode ser assim. Pais fracos, carentes, dependentes emocionalmente do amor de um filho. Aí eles não corrigem os filhos porque têm medo de contrariar os filhos. Estão destruindo, não é a Cleo, por favor. Se fosse palavra minha, você podia levantar e ir embora, mas você não tem como brigar com a verdade. É palavra de Deus. Quem não corrige o filho o odeia. O odeia. Ponto. Você não pode viver carente dos seus filhos. E com isso você está destruindo o destino deles. Porque você cede, não põe limites, não põe limite. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina Quando você entende isso aí é cabeça de governo, é cabeça de rei. Pode, bispo, mas é que é tão difícil. Pode ser, não estou dizendo que é fácil. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, você simplesmente faz. Você vai e faz. Porque você sabe o que funciona. Se a Bíblia está dizendo que é isso que funciona, a Bíblia está dizendo que é assim que as coisas funcionam. Não tem outro caminho. Ou os homens vão ser os homens de Efésios 5, as mulheres de Provérbios 31, vamos educar nossos filhos,
vamos ser as pessoas que a palavra de Deus tem nos ensinado, fiéis, leais, íntegras, de excelência, que têm valores altos, que perseguem coisas realmente de valor. Você vai ficar correndo atrás de coisas que um dia você vai descobrir que você subiu a montanha errada, você perdeu seus filhos, você perdeu sua família. Queridos, nós fazemos trabalhos em casas de repouso. Se você nunca foi lá e nunca conversou com um daqueles velhinhos fofos, que, sabe, às vezes você chega e fica com aquela compaixão, mas quando você começa a ouvir a história, ou até mesmo das cuidadoras, você descobre coisas assim, antes daquela pessoa chegar ali. Quantos casos que muitos abandonaram tudo. Tudo, viver uma vida como se não tivesse amanhã. No final, tudo que era valoroso, não tinha ninguém, não construíram relacionamentos. Então, a Bíblia dá direções muito claras. Você beija o filho, você não ira o filho, mas você também corrige o filho. Você não pode ser arbitrário. Você tem que ser um exemplo para ele. E alguns pais estão cobrando um exemplo. Eles querem autoridade, mas não querem responsabilidade. É essa sociedade adoecida. É a sociedade da doença, que está doente, sofre da doença da hedonia. Então, tudo é o que eu posso ter, é para mim, eu não quero responsabilidade, então eu não quero casar porque eu não quero responsabilidade, eu não quero filho porque eu não quero responsabilidade, é para mim, então é a minha vida, é o que eu vou levar, é o que eu vou ganhar. Então, você vê que está longe de ter um coração de sacerdote. E aí você pergunta por que tem gente doente, oprimida. Mas já ouviu. Mas quando sai, até hoje, escuta, deixa eu te falar uma coisa, tem gente aqui que se não sair do meio das amizades, se você não cortar esses relacionamentos que você tem, você vai continuar patinando. Esses seus amigos imorais, essas suas amigas imorais. Se você continuar permitindo que seus filhos se relacionem e tenham amizade com pessoas, você não está nem buscando saber qual é a cultura daquela família. Como é que é a vida daquela família? E talvez seus filhos estão sendo influenciados e levados para o pecado e você não está vendo. Nós vamos acordar. Porque não tem dois caminhos, tem um caminho. Não tem várias maneiras de viver, mas tem uma que a Bíblia apresenta que é vitoriosa. E se você não viver conforme a palavra de Deus está apresentando, se você não tiver uma visão bíblica para a sua vida, de novo, uma visão bíblica de vida para a família, para finanças, você está cegas. Você está cegas. Você está às cegas. Você está vivendo como qualquer pessoa. E nós não vivemos como qualquer pessoa.
Nós temos um padrão bíblico, um modelo que é Jesus, de caráter, de espírito, de conduta, é um modelo. Nós estamos debaixo da ordem sacerdotal de Melquisedeque. O sacerdócio eterno, que tem cabeça de rei, coração de sacerdote, cabeça de governo e coração de servo, que é manso, governo, e humilde, ouve a Deus, cede para Deus. Vamos nos colocar em pé. As pessoas continuam agindo como Adão e Eva. A árvore da vida, que representa Cristo, está à sua disposição, mas elas continuam em busca da árvore do bem e do mal. Elas continuam buscando algo que elas não precisam. É para lá que elas têm ido. O que é você viver uma vida madura e obediente? É você viver de acordo com o que você já alcançou. Obedeça o que você já ouviu, o que você já aprendeu. O que eu estou aprendendo hoje? Eu vou pedir ajuda para Deus para obedecer. Está na hora de nós nos livrarmos desse verniz, dessa capa religiosa e muitas vezes hipócrita. Não se preocupe com o título, não se preocupe com imagem, se livra disso e simplesmente alinha o foco. Tenha uma visão para a sua vida. Não seja uma pessoa impermeável. Ouve. Passou por aquela porta. Parece que vira fumaça. Some tudo. E a vida continua no mesmo lugar. O mesmo padrão. O mesmo estilo de vida. Dando tudo à sua carne. Diz a minha Bíblia, e a sua também, que o que te espera é sofrimento. Aliás, a maneira que a Bíblia expressa, que o próprio Senhor Jesus expressou, foi o quê? Ai, ranger, choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Será que é isso que nós queremos? Para nós, para os nossos filhos? Porque se você der tudo à sua carne, o que te espera aí para frente é isso. Você vê um filho perdido e saber que você abriu portas, que você negligenciou. E sabe o que é pior? Alguns pais estão abrindo portas e portas, e aí eles não suportam o que eles estão vendo, e eles não corrigem os filhos, eles espancam os filhos, eles quebram a alma da criança, do adolescente. Porque eles querem exigir de alguém que veio depois deles
o que eles não estão fazendo. Lembra da mulher cananeia? Que enquanto o Senhor Jesus, ele trabalhou o orgulho dela. E quando o orgulho foi trabalhado, a filha foi liberta dos demônios. Você encontra ali o Senhor precisando expulsar demônio? Não. Ele trabalhou a mãe. E a filha foi liberta. Você acabou de ouvir um testemunho. A porta que nós abrimos afeta os nossos filhos. E o que Deus espera de todos nós? Que sejamos esses instrumentos de cura. Que você seja rei, atue como rei e sacerdote na sua casa. Cabeça de rei, de governo. Coração de sacerdote. Humilde. De servo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Simplesmente obedeça aquilo que você já aprendeu. Faça aquilo que você já sabe. Vamos parar de dizer que é difícil. Difícil é viver uma vida sem Deus e fracassada. Difícil é você perder a sua eternidade. Isso que é difícil. Se você diz que está cansado, o caminho não é desistir, é descansar e retomar. Se você diz que não consegue, o caminho não é dizer que não consegue. É você parar de crer numa mentira de que você não consegue e passar a crer que você tem graça para fazer tudo que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Tudo que Ele nos manda fazer vem carregado de graça. Todo desafio que chega na nossa vida já vem carregado de graça. Não é isso que a Bíblia deixa claro? Que nós já lutamos com a vitória? Que em tudo somos mais que vencedores? Então, com a mão no seu coração, eu insisto para que você tome essa consciência. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Mente, cabeça de rei, coração de sacerdote. Uma mente de governo e um coração de servo. É assim que nós vivemos a nossa vida. Nós não perguntamos. Mas não sei se eu quero. A palavra veio? Então eu sei onde eu devo estar e como eu devo fazer. E eu me levanto agora e me curvo. Eu decido, é uma decisão. Eu vou viver a minha vida como a palavra de Deus está me ensinando.
em nome de Jesus. Esse é o sacerdócio eterno. Você não pode esquecer disso. Nós não nos curvamos a um padrão menor. Você vê que as leis vieram com Moisés, mas antes, Abraão já tinha sido levantado para ensinar seus filhos. Porque a convivência com Deus era o suficiente para ensinar esses valores, esses preceitos. Quando você convive com Deus, você vive nessa atmosfera de graça, onde você sabe onde está, para onde está indo, o que deve fazer, que tipo de vida você quer viver. Aleluia. Aleluia. Não, nós não queremos outro tipo de vida. É só você olhar para o mundo. O que tem aí, meu Deus? Como você pode querer aceitar que a sua carne comande? E você cada vez mais infeliz? Porque você tenta buscar, suprir um vazio no lugar errado, da forma errada, com gente errada. E a gente sabe bem que o nosso coração é do tamanho de Deus. Não adianta tentar suprir de uma outra forma. É Deus, é se enchendo de Deus, é sendo tomado por Deus. Cabeça de rei, coração de sacerdote, uma mente de governo, um coração de servo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar o quê? Descanso, paz, Espírito Santo. Aqui estamos nós, nesta manhã de domingo, adorando, aprendendo, crescendo. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. E eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra. Uma grande obra aqui. Eu acredito que pessoas estão tendo clareza, que vendas estão caindo, que cada um está tomando consciência daquilo que estava oculto. Eu acredito que hoje, Senhor, o Senhor está levantando pessoas, elevando os valores. Cada palavra vem acompanhada de graça. E quando nós nos rendemos e nos submetemos, nossa vida é mudada, ela é transformada para sempre. E eu oro de todo o meu coração que saia daqui um povo tão vivo e consciente, renovado e liberto.
que tem a cabeça, a mentalidade da realeza e o coração de um servo fiel. Que foi o de Davi. Davi tinha cabeça, sempre teve cabeça de rei, mas seu coração sempre foi de um servo. Ele serviu ao pai, ele serviu as ovelhas, ele serviu a nação, ele serviu ao Saul, ele serviu. Mas a sua cabeça sempre foi de um rei, de conquistas, de avanços, autocontrole, domínio. Eu oro, Senhor, para que cada um possua essa mentalidade da realeza e esse coração de servo. Eu oro para que cada um esteja tomando decisões aqui. Porque, meu Deus, alguns ainda não entenderam. O Senhor pôde ser com José. E olha o tanto que esse homem levou Potifar a prosperar, a nação a prosperar, o quanto ele mesmo prosperou. Olha o Salomão, o homem mais poderoso, rico, majestoso que já pisou aqui, foi um homem de Deus. Um homem que temeu o teu nome. E foi o Senhor quem deu a ele. Deuteronômio 8 fala que o Senhor é quem dá poder para adquirir riqueza. Mas se nós lermos o contexto, fala de testes, de um trabalhar profundo interno. O Senhor trabalhou o caráter daquele povo para entregar aquela promessa. Então, às vezes eu vejo, Senhor, gente correndo atrás de coisas que o Senhor disse: ei, eu sou o dono do ouro e da prata. O ouro e a prata estão nas minhas mãos. Por que você não vem para mim? É o que o salmista disse, Senhor: busque a minha face. E ele respondeu: a tua face buscarei, Senhor. Quando nós buscamos a tua face, suas mãos estão abertas. Sempre estarão abertas. Quando nós temos o foco certo, que é honrá-lo, agradá-lo, nós atraímos para a nossa vida favor, poder, honra. Antes da honra vem humildade, mas antes da desgraça, da queda, vem o orgulho. O Senhor dá graça maior para os humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Pai, quando as pessoas entendem que o caminho da vitória é uma submissão, é uma obediência, como acabei de ler, uma obediência, uma submissão absoluta, uma obediência radical. Quando as pessoas entendem isso, Senhor, elas não correm mais atrás do vento, atrás de coisas inúteis e fúteis, mas elas se curvam diante do Senhor. Então eu oro para que esse temor esteja tomando conta dos corações e que vidas estejam sendo libertas agora delas mesmas, da cegueira, do medo, da carnalidade, libertas da cultura, do mundanismo, do pecado, de uma mentalidade submissa à sua carne.
mas que ela tem essa cabeça, essa mentalidade de governo, da realeza, onde ela governa. Ela tem autoridade, mas ela tem um coração de servo, quebrantado, submisso, doador, generoso. Os valores dela são elevadíssimos, são os valores do reino. O padrão dela é elevado, ela persegue isso, é a linguagem dela, é o padrão dela, é onde ela quer estar, onde ela honra o Senhor. Eu oro, Senhor, para que aconteça um descortinar. Chega de religiosidade. Chega de emocionalismo. Chega de falar tão bonitinho do Senhor, mas ter um estilo de vida totalmente contrário. Uma falta de ação. Porque simplesmente não crê. Na hora de tomar decisões, toma decisões com base numa mentalidade tomada por mentiras e não pela verdade. Eu oro, porque eu sei o que o Senhor quer fazer. A primeira palavra está mostrando isso claramente. Algumas pessoas, Senhor, elas precisam definitivamente levantar, cortar lenha e subir um Moriá. Elas precisam passar pelo teste da vida delas. Porque elas vão descobrir uma pessoa que elas nem conheciam. Cada um aqui precisa entender. Dentre tantas coisas, o Senhor nos mandou aprender com o Senhor. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Mentalidade de governo. Um coração de servo. Que isso nunca mais saia. Eu repeti isso diversas vezes, propositalmente. Para que isso nunca mais saia. Que ela se pegue falando até na mente. Cabeça de servo. Cabeça de rei. Mentalidade de rei. De governo. Um coração humilde, um coração de servo, um coração de sacerdote. É assim que eu vou viver a minha vida. Eu tenho autogoverno. E eu vou servir aos propósitos de Deus. Eu tenho poder e autoridade. Eu tenho autogoverno. E eu tenho uma sensibilidade. Um coração humilde, disposto a servir radicalmente ao Senhor, à vontade dEle. Vem, Espírito Santo, toca, toma, muda completamente, quebranta profundamente. Que hoje ela tenha decidido estabelecer uma visão para a vida dela, para a família dela. Porque, partindo do princípio que alguns não têm nenhuma visão, não sabem responder essa pergunta, não dá para ir além. Sua pessoa, até hoje ela não tem uma visão para a vida dela.
nem para orientar. Como é que se orienta uma pessoa que ela nem sabe onde ela está, para onde está indo? Quais são os valores dela? O que ela não quer? O que ela deve fazer para não? Porque se ela não quer, então ela já tem que saber muito bem o que ela tem que fazer. Ela já sabe, na verdade. Porque se eu sei o que eu não quero, eu sei muito bem o que fazer. Se eu sei onde eu estou, e eu tenho uma visão para a minha vida, eu sei o que cabe, o que não cabe, para onde estou indo, onde quero estar, o que vou soltar e o que vou pegar. Se eu sei o que eu não quero, obviamente, que eu estou afunilando aquilo que eu quero para a minha vida. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo o teu povo. E que daqui saia um povo transformado, renovado. Não convencido, convertido. E totalmente submisso ao Senhor, submisso à sua palavra. Eu abençoo o teu povo, meu Deus. Eu abençoo a tua igreja. E mais uma vez eu tomo posse dessa mudança interna. E eu também tomo posse junto com a igreja desse laço quebrado. E o teu povo escapando e vivendo a sua glória. Louvado seja o teu nome por tudo. Muito obrigada, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.